Você já sentiu que existe algo em você que o mundo inteiro esqueceu? Algo antigo, profundo, silencioso, como se fosse uma lembrança de outro tempo. Como se dentro de você houvesse uma sabedoria que o mundo moderno apagou. Os antigos chamavam isso de gnose. Mas o que é, afinal, a gnose? E por que ela foi ocultada, perseguida e esquecida por tantos séculos? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, devastadora. Porque a gnose é o conhecimento que liberta o ser humano da ilusão. E um ser humano liberto não pode mais ser controlado. A palavra gnose vem do grego gnosis. Significa literalmente conhecimento. Mas não é um conhecimento comum. Não é informação. Não é doutrina e não é fé. A gnose é um saber vivido, uma revelação interior, um despertar que surge quando o homem recorda o que ele realmente é. É um instante em que o véu cai e o buscador percebe que o divino não está em templos nem em livros, mas no centro do seu próprio ser. Em outras palavras, a gnose é a ciência de conhecer a si mesmo. Mas não o eu social, cheio de máscaras, nomes e histórias. E sim aquele eu que observa o mundo silenciosamente por trás dos olhos. Aquele que existe mesmo quando todos os pensamentos cessarem. O que o gnóstico busca não é acreditar, é lembrar. Lembrar que a centelha divina não está fora, está adormecida dentro de si. E aí é que tudo muda, porque esse conhecimento não pode ser ensinado por palavras, ele só pode ser reconhecido. Por isso, os antigos mestres diziam: o homem que conhece a si mesmo conhece os deuses. Mas o que aconteceu com esse saber? Por que ele desapareceu? Há milhares de anos, a humanidade sabia que o universo é um grande espelho. Tudo que existe fora é apenas o reflexo do que existe dentro. O sol, o fogo, a luz, todos simbolizavam a consciência divina em nós. Mas quando o homem esqueceu de olhar para dentro, começou a adorar as sombras do lado de fora. Criou religiões, dogmas e hierarquias. E assim, a chama da gnose começou a se apagar. Os mestres gnósticos foram perseguidos, seus livros queimados, seus símbolos deturpados. Mas o ensinamento sobreviveu. Escondeu-se nos mitos, nos templos e nos sonhos, como um fogo secreto, esperando ser redescoberto. E de tempos em tempos, um ser desperto surge no mundo. Ele não vem para fundar uma religião, vem para lembrar os homens do que eles são. Jesus, Buda, Hermes, Lao Tse e tantos outros, todos foram portadores desta mesma verdade. Mas a mente humana, sedenta por poder, transformou a gnose em religião. E o mistério virou dogma, o símbolo virou regra, o caminho virou prisão. Assim, o homem esqueceu de novo. E hoje, repete palavras sagradas sem compreender o que elas significam. Adora deuses externos, mas ignora o templo vivo que pulsa dentro do peito. O verdadeiro gnóstico não busca seguir, busca lembrar. Ele é o peregrino do invisível, o caminhante entre o céu e a terra, aquele que ousa olhar para dentro, mesmo quando tudo fora o distrai. A gnose começa neste instante, quando você silencia o mundo e volta-se à sua própria consciência. Não é preciso acreditar em nada, apenas observar. Perceber que há algo em você que nunca nasceu e nunca morrerá. Essa é a semente do conhecimento, a lembrança da origem.
o eco dos deuses dentro do homem. Mas há um obstáculo, e ele é o mesmo desde o início dos tempos: o esquecimento. O esquecimento é o verdadeiro pecado original, não uma culpa moral, mas o simples fato de termos nos identificado com o corpo, com o nome e com o tempo. Esquecemos que somos consciência e passamos a acreditar que somos apenas a forma. A gnose é o processo de voltar a lembrar-se da eternidade. Os textos gnósticos dizem que antes do tempo havia apenas a luz, o uno, o silêncio. Dessa unidade brotou o espírito, e desse espírito, o mundo das formas. Mas quando a alma entrou na matéria, ela se esqueceu de sua origem. A gnose é o chamado para retornar ao silêncio de onde viemos. Não por fuga, mas por compreensão. O verdadeiro retorno não é para o passado, é para o que é eterno. Imagine que você está dormindo e no sonho acredita ser outra pessoa. Acredita ter um corpo, um nome, uma história. Mas então, de repente, algo acontece. Você sente que há algo errado, que aquela realidade é falsa, que há algo mais real observando tudo. Esse instante de lucidez dentro do sonho é a gnose. A alma desperta e recorda: eu não sou o sonho, eu sou aquele que sonha. Os antigos diziam que o homem dorme acordado. Anda, fala, trabalha, mas age movido por forças que não entende. A gnose é o ato de acordar dentro da vida. Quando o homem desperta, ele vê o mundo como ele é, um espelho da consciência. E nesse espelho tudo é símbolo, tudo tem um significado oculto. Nada é por acaso, nada é fora. O mundo é um livro escrito pela alma, e a alma é o livro onde Deus escreve o mundo. Por isso, a gnose não é contra a religião. Ela é a raiz viva de todas elas. Ela está por trás do hinduísmo, budismo, cristianismo, hermetismo, porque a gnose não é um caminho, é o despertar do próprio caminhante. Ela não diz o que pensar, ela mostra quem é o pensador. E esse é o segredo que os deuses deixaram aos homens e que o tempo tentou apagar. Mas nada pode apagar a verdade, porque a verdade não é uma ideia, é um estado de ser. A gnose não está em palavras. Ela acontece no instante em que você reconhece: eu sou. Esse eu sou é o nome secreto do divino, o som que vibra antes de qualquer linguagem. Quando o homem pronuncia isso em silêncio, o universo inteiro desperta dentro dele. Então, o que é a gnose? É o retorno à consciência, o despertar da centelha divina, a lembrança de que você nunca esteve separado do todo. É o instante em que o buscador percebe que não há nada a alcançar, porque ele já é o que procura. Por isso os mestres antigos diziam: o reino dos céus está dentro de vós. Mas poucos entenderam, porque é mais fácil seguir rituais do que olhar para o próprio coração. Mais fácil repetir orações do que encarar o vazio onde Deus habita. Mas para o verdadeiro gnóstico, esse vazio não é ausência, é plenitude pura. É a presença silenciosa de onde tudo nasce. E agora, escute com atenção. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você lembrou. Uma parte antiga, esquecida, desperta. E ela sabe que esse chamado não é novo. Você já ouviu antes. Talvez em outro tempo, em outro corpo, em outro mundo. Mas agora ele voltou. O chamado da gnose. O chamado para acordar dentro do sonho. Porque o segredo dos deuses nunca foi perdido. Apenas adormecido dentro de você.